Gente, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e dizer que é uma honra, né, estar junto com esses três mestres aqui e poder falar sobre um tema que a gente estudou nesses últimos 2 anos aí. Então, o título é meio amplo, né? E ao longo da aula vocês vão entender o porquê do título. Então, basicamente, é além da anemia. O impacto que o ferro tem na recuperação do perioperatório, principalmente em cirurgias de grande porte. Tá? Passou. Então, eu primeiro queria falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? E dando um pouco sobre falando um pouco do cenário que a gente tem atualmente, a transfusão vem sendo cada vez mais comum, né? Porque tem muitos pacientes cada vez mais idosos sendo operados, cada vez cirurgias mais complexas, então acaba que a transfusão cada vez está sendo mais comum. Por exemplo, esse autor aqui, ele tem uma corte onde ele analisou mais de 100 mil cirurgias cardíacas em diversos centros dos Estados Unidos, quase 800 hospitais. Lógico que uns operavam mais que outros, né? Mas enfim, e alguns hospitais chegava até quase 92,8% de incidência de transfusão nesses pacientes. Então, você imagina o tanto de sangue que é utilizado só nesse cenário de cirurgia cardíaca nos Estados Unidos. Da mesma forma, o outro autor analisou vários hospitais na Áustria em cirurgias grandes de ortopedia, como prótese de joelho e prótese de quadril, e também chegou a uma incidência de transfusão, às vezes, de quase 87%, tá? Lógico que isso depende da característica de cada serviço, de cada paciente, enfim. Mas outro dado interessante que ele viu aqui, que os pacientes que eram transfundidos, eles eram tinham 3 vezes mais chance de ter anemia, né? Os pacientes anêmicos tinham 3 vezes mais chance de ser transfundidos, tá? Então, isso levanta uma questão importante, que no Reino Unido, para vocês terem uma ideia, em 2022, foi a primeira vez na história que eles lançaram o órgão responsável pela regulação dos estoques de sangue, lançou um alerta amarelo. Então, foi a primeira vez na história que eles lançaram esse alerta amarelo que os estoques estavam baixos de sangue. Isso, lógico, tem todo o contexto ali do pós-pandemia, mas é importante a gente notar que, assim, isso cada vez vai ser mais comum, esse risco iminente de faltar estoque de sangue. E, inclusive, nesse alerta, eles até sugeriram para os hospitais adiar cirurgias eletivas ou fazer mais as cirurgias que tenha mais urgência e também intensificar o gerenciamento do sangue do próprio paciente, que é o PBM. Se você também digitar no Google, né, estoque de sangue, vai ver diversas notícias que está faltando sangue em vários cenários do Brasil também, tá? Então, o principal ponto aqui que eu queria mostrar no começo da aula, que apesar de tudo que eu for falar aqui, a gente tem que sempre lembrar de tentar otimizar a hematopoese do paciente, que nada mais é do que o primeiro pilar do PBM, né? Que ele fala que a gente tem que detectar e tratar precocemente a anemia do paciente cirúrgico. É quase inaceitável submeter um paciente à cirurgia com anemia. É como se fosse aqui um paralelo, você pegar uma estrada, uma serra, e pegar o carro nessa serra com um tanque vazio. Provavelmente você vai parar no meio do caminho, vai dar dor de cabeça, entre aspas. Então, o ideal é sempre evitar de operar esse paciente com anemia. Quando a gente fala de anemia, a principal causa é a deficiência de ferro. A gente vê aqui em verde, aqui no gráfico, né? Um estudo aqui da OMS. Em verde, ele mostra que a principal prevalência é da anemia ferropriva.
Para ter uma ideia, eles estimam que exista no mundo 1,2 bilhões de pacientes anêmicos por deficiência de ferro. Então, é bem comum, lógico que depende, isso varia de países para subdesenvolvidos, desenvolvidos, né? Em anemia carencial, mas ela é muito prevalente. E ainda existe o cenário do paciente ter deficiência de ferro, mas não está anêmico. Então, estima-se que seja quase o dobro disso, ou seja, chega a 2,5 bilhões no mundo. Inclusive, tem um dado interessante que a OMS ela não concorda com o termo anemia leve em pacientes que têm um HB por volta de 11 ou 12 em homens, né? Ela discorda desse termo anemia leve, porque quando o paciente já desenvolve uma anemia, ela já é grave, porque ele já vem há muito tempo já tendo a deficiência de ferro. Então, esse termo ela não estimula a usar, tá? Bom, nesse cenário da anemia, lógico que a gente viu que a principal causa é a anemia ferropriva, né? Então, ela vai responder muito bem ao ferro, mas nem todas as anemias vão ser tratadas com ferro, tá? Esse é um ponto importante de lembrar. E outra questão, né, do PBM é que sempre tem que ter uma análise em conjunta com a clínica, com o hematologista, próprio cirurgião, né? A gente tem que ter a humildade de saber que a anemia é bem complexo o tema. Então, muitas vezes não é só o ferro que vai tratar todas as anemias, tá? Bom, falando nisso, a gente começou a curiosidade ver se tinha estudos, né, que repunham o ferro em pacientes anêmicos. E o que a gente viu que tem diversos estudos nesse cenário da reposição de ferro em pacientes anêmicos. Eles não fazem o screening para saber se a anemia é ferropriva, tá? Diversos estudos eles só repõem o ferro em todos os pacientes anêmicos que vão fazer cirurgia. E tem benefícios, sim. A gente vê diversos resultados positivos. Por exemplo, esse primeiro aqui da esquerda, uma meta-análise em paciente de cirurgia cardíaca, onde ele vê resultado favorável com a diminuição da transfusão, tanto nos estudos randomizados quanto nos estudos observacionais. O outro também aqui, outro exemplo, né, em estudo de cirurgia ortopédica, uma meta-análise, também viu desfecho, diminuição da incidência de transfusão com a reposição de ferro nesse cenário de paciente anêmico. Mais uma vez, ele não diferencia se é deficiência de ferro, tá? Então, a gente começou a pensar, por que que ele diminui a transfusão se eu não tenho certeza se todos os pacientes têm anemia ferropriva? Então, a primeira alternativa, lógico, muitos, ali a gente viu que a maioria deles vão ter deficiência de ferro. Então, essa seria a primeira alternativa que a gente, de ter tido vários desfechos positivos nesses estudos. A segunda alternativa é que o paciente submetido à cirurgia de grande porte, ele vai sangrar. E quando ele sangra, ele perde ferro também. Então, ele vai desenvolver uma deficiência de ferro. Por mais que ele já tenha anemia, que pode ser de outra causa, ele vai desenvolver também associado a uma deficiência de ferro. Então, a gente ficou na dúvida de qual dessas duas alternativas seria a explicação para esses desfechos positivos. Mas, pensando bem, a gente chegou à conclusão que provavelmente são as duas alternativas, né? Provavelmente muitos pacientes tinham deficiência de ferro e também muitos pacientes desenvolveram ela no perioperatório, tá? Por que alternativa 1? Porque muitos tinham deficiência de ferro. A gente já viu que é muito comum na população. E alternativa 2, por que que ele vai desenvolver a deficiência de ferro? Porque quando ele sangra, ele vai perder o ferro. E só para ter uma ideia, lógico que não é esse cenário, mas, por exemplo, um doador de sangue, ele chega a perder quase 250 miligramas de ferro com uma doação. Então, se é um paciente que está no limite, ele vai desenvolver sim uma deficiência de ferro, tá? Agora, é, mostrando, saindo mais assim, entrando mais no cenário cirúrgico, né, de cirurgia de grande porte, esse outro estudo observacional, mais de 500 pacientes em cirurgia cardíaca,
ele viu que 75% desses pacientes tinham deficiência de ferro, eram anêmicos com deficiência de ferro, e 46% dos não anêmicos também já tinham deficiência de ferro antes da cirurgia. Então, a gente pensou, e se eu administrar ferro em pacientes não anêmicos? Por quê? E a gente viu que os não anêmicos, 46% tinham deficiência de ferro, e a outra justificativa, ele vai sangrar durante a cirurgia, vai perder ferro e vai desenvolver uma anemia ferropriva no perioperatório, tá? Então a gente teve essa dúvida. Buscamos alguns estudos na literatura e sempre a gente encontrava estudos com subgrupo. Nunca era um estudo desenhado para analisar exclusivamente essa população. Sempre era estudo de subgrupo. Por exemplo, essa meta-análise aqui de cirurgia ortopédica, ele faz um subgrupo de não anêmicos e um, encontra aqui um odds ratio significativo, né, de 0,06, não passa pelo 1. Aí você começa a olhar o estudo. Esse daqui, ó, esse subgrupo tem 3 estudos, tá? 2 deles, que é o Lee e o Park, que tem quase todo o peso na análise, eles são observacionais. E apenas um, que é esse U, é um ensaio clínico randomizado. Então, assim, ou seja, resumindo, a gente encontrou vários estudos assim, mas todos eles com pouca poder estatístico para falar sobre isso, tá? Aí o que que a gente começou a toda vez que você vai pensar em fazer uma meta-análise, você tem que pensar na pergunta Picot, né? Então, o que que é a Picot? É o P de população. Então, qual a população-alvo nossa? O que que a gente estava procurando? A gente estava procurando pacientes que não tinham anemia e iam fazer cirurgia de grande porte. Qual que era a intervenção que a gente procurava? Era suplementação pré-operatória de ferro. Controle, placebo ou nenhuma terapia. O desfecho, que a gente pensou, outcome, seria número de pacientes transfundidos, concentração de hemoglobina, enfim. E o tipo de estudo que a gente procurava era apenas ensaio clínico randomizado. E o último T, que é o tempo de acompanhamento, não tínhamos restrições de tempo de acompanhamento desses pacientes. Com isso, a gente conseguiu, né, publicar esse artigo. Agora, eu vou dar mais enfoque nos nossos resultados, né, o que que a gente encontrou. Bom, e discutindo com vocês sobre o artigo. Primeiro, sempre na meta-análise, a figura 1 vai ser sempre o fluxograma da triagem dos estudos, né? Então, a gente analisou em 3 bases de dados, as 3 maiores, e encontrou um total de 2.024 estudos. Excluindo, fazendo a triagem, a gente incluiu 9 estudos, 9 ensaios clínicos randomizados, tá? Que corresponde no total, na amostra total de 1.162 pacientes. Da mesma forma que a figura 1 é aquele fluxograma, a tabela 1, sempre na meta-análise, vai ser a característica dos estudos incluídos, tá? Então, primeiramente, quero mostrar a importância dessa meta-análise que a gente fez. Por quê? Porque vários estudos, como eu falei, a maioria deles, os pacientes não anêmicos eram subgrupos. Então, essa relação aqui, ó, não anêmicos e totais. A gente vê que apenas 2 estudos eram desenhados só em não anêmicos. Todos os outros a gente pegou subgrupos e adicionou na meta-análise para ter um poder estatístico maior, com um N maior. E esse foi o desfecho primário, que a suplementação de ferro ela teve um odds ratio de 0,54, ou seja, diminui a chance de transfusão em 46%. Para os MEs que estão assistindo, eu gostaria de esclarecer um pouco da interpretação dessa figura, né? Bom, esse quadrado aqui
é o ponto do odds ratio. Então, esse estudo primeiro aqui, Bielsa, é 1,14. O tamanho do quadrado vai ser o peso de cada estudo. Então, esse estudo aqui, esse quadrado, corresponde ao peso de 15,6. E a linha, intervalo de confiança de 95%. A gente vê a importância desse estudo que a gente escreveu, porque muitos deles, individuais, não tinha resultado significativo, porque o intervalo de confiança acabava passando sobre um. E isso talvez seja por conta do N pequeno, né? Quanto menos N, menor um N você tem, mais a tendência do intervalo de confiança que ele fique maior. Quando você reúne vários estudos e aumenta o N, você acaba aproximando do mundo real. Então, esse intervalo de confiança tende a diminuir. E aqui a gente achou um resultado significante, com intervalo de confiança de 0,4 a 0,75, com P de 0,0002. Tá? Bom, então o resultado primário foi significativo, só que ainda tinha algumas dúvidas a ser respondida, né? Qual via seria melhor? A via endovenosa ou via oral? A gente não fez distinção na hora de adicionar esses estudos. Então, dá para notar aqui que metade mais ou menos fez via oral e metade fez via endovenosa. Para isso, a gente fez duas análises separadas, tá? O primeiro gráfico aqui é do ferro oral e o segundo do ferro endovenoso. O ferro oral, a gente vê aqui que ele bateu na trave. O intervalo de confiança passou do 1 e foi até 1,02. Então, não teve significância estatística. O ferro endovenoso teve, sim, resultado positivo, com o intervalo de confiança não passando pelo 1, tá? Mais uma vez aqui, eu queria ter esse cuidado, né, que a gente tem que ter em todo estudo, de como interpretar os dados, não apenas pegar uma meta-análise, um ensaio clínico, ver o resultado e falar que é ou não é positivo só analisando só a figura, tá? Então, vamos tentar individualizar aqui e analisar o ferro oral em específico. Todo mundo sabe que a prática a gente sempre escuta que o ferro via oral tem que ser reposto em 2 a 4 semanas, né? Ele, pelo motivo eu vou falar mais na frente, mas o ferro oral, se ele é reposto em um curto período de tempo, ele não tem tanta eficácia. Aí você começa a analisar e a gente notou que esse Garrido, ele repôs o ferro de 5 a 6 dias só. Ou seja, não é o tempo adequado para reposição de ferro, né? Então, tem algumas ferramentas na meta-análise que você consegue fazer algumas análises para tentar achar se esse estudo que a gente notou, que ele tem uma heterogeneidade, vamos dizer assim, se ele é responsável pelo resultado. Então, uma dessas análises chama Leave One Out, que é você tirar um estudo e rodar a análise de novo. Tira mais um e roda a análise sem ele. E vai fazendo isso com todos. A gente viu que quando tirou o Garrido e rodou a análise, o odds ratio foi de 0,39 e não passou pelo 1, tá? Então, ou seja, fortalece essa nossa hipótese que o Garrido fez a reposição de ferro vioral de forma inadequada, tá? Mais uma outra forma de demonstrar isso é a meta-regressão, que aqui na abscissa tem o tempo de tratamento e pela transfusão, pelo odds ratio. E a gente vê uma linha com significância de P de 0,04, onde cada dia de tratamento eu diminuo a odds ratio de 0,035. Então, mais um dado falando a favor do tempo do Garrido ter sido feito de forma inadequada e provavelmente ter levado a esse resultado não significante. A explicação do ferro oral ter que ser feito por um período mais prolongado cai na epsidina. A epsidina é um hormônio liberado pelo fígado. Ele é liberado em situações que eu tenho grande quantidade de ferro,
ou situações de inflamação, ou estresse, ou é, um estresse cirúrgico, eu libero essa epsidina. A epsidina vai internalizar a ferroportina. Fazendo isso, ela diminui a absorção intestinal de ferro e diminui a liberação do macrófago do ferro. Então, a epsidina, ela vai limitar essa absorção de ferro. Por isso que o ferro oral tem que ser feito em baixas doses por tempo prolongado. Porque se eu dou uma dose muito alta via oral, ele tende a liberar a epsidina e diminuir ainda a absorção. Então, muitos lugares ainda defendem a dose de ferro via oral dia sim, dia não, por causa disso, pela diminuição da liberação da epsidina. E alguns estudos ainda defendem o ferro endovenoso que ele consiga fazer um bypass nesse mecanismo da epsidina e não depender tanto desse mecanismo, tá? Então, resumindo aqui, a epsidina funciona como um freio, tá? Ela, ela aumenta em resposta ao aumento de ferro ou inflamação para evitar uma sobrecarga de ferro, vamos dizer assim. Bom, então falando sobre isso, e o tipo da cirurgia, né? A gente falou sobre a via de administração, tudo, e o tipo da cirurgia. Vamos lá na tabela 1 de novo. Mais um detalhe aqui que eu queria lembrar do ferro oral, em cirurgias, teve um estudo que foi cirurgia coloretal. Esses pacientes são inflamados, esses pacientes com câncer, eles tendem a diminuir, ter uma diminuição da absorção do ferro oral. Então, pode ser mais uma explicação para eu não ter tido resultado positivo naquele subgrupo de ferro oral. Então, é sempre importante a gente avaliar isso tudo, né? Não apenas, mais uma vez, analisar só o resultado final. Bom, então falando do tipo, voltando ao tipo da cirurgia aqui do aspecto mais amplo, a gente vê que foi basicamente cirurgias cardíacas e ortopédicas. Então a gente acabou dividindo aqui em cirurgias cardíacas e não cardíacas para ver se achava alguma coisa, algum benefício maior para um ou para outro. A gente notou aqui que os estudos, menos estudos faziam parte aqui o grupo da cirurgia cardíaca, né? Só 3 estudos. Mas, de novo, quando a gente vê o peso, ó, o peso era maior deles, 65%, enquanto que os não cardíacos, apesar de ter mais estudos, alguns fatores levou esse peso menor. Um dos fatores é o N menor, né? O tamanho amostral menor, tá? E no grupo das não cardíacas não teve resultado favorável. E no das cardíacas teve, tá? O prisma aqui não toca o 1. Então, mais uma vez, eu posso simplesmente interpretar que o ferro não é benéfico em cirurgia cardíaca e ponto, e só serve para cardíaca, ou então eu posso fazer uma análise mais cuidadosa dos dados. Essa análise mais cuidadosa a gente começa fazendo aqui, ó, teste embaixo do rodapé que está escrito, teste para a diferença do subgrupo. E a gente vê que o P não foi significativo. Ou seja, aqui a maioria dos estudos das referências tende a adotar um P de 0,10 ou 0,05, tá? Então, o P de 0,33, ele mostra que os subgrupos não são diferentes. Ou seja, parece que o grupo de não cardíaca, se eu aumentar o N, ele vai ter uma tendência a acompanhar o grupo de cardíaca, tá? Porque eles não são diferentes entre si, tá? E se a gente vê os intervalos de confiança, eles são meio concordantes aqui, quase todos entre os estudos. Uma outra análise que a gente pode fazer, tá? Eu não vou entrar aqui muito em detalhe sobre a parte, né, mais complexa dessa análise, mas é a Trial Sequential Analysis. Então, ela é desenhada para a gente ver se o N foi suficiente. Aqui na cardíaca, o N suficiente era de 454, tá? E a gente teve um N de quase, voltando aqui, mais de 700, né? Então, foi suficiente
e essa linha azul, que é dos estudos, ele estava acima da linha de monitoramento aqui, que é essa linha preta, ou seja, resumindo, ele não, eu digo que através dessa análise que esse desfecho na cardíaca não é um falso positivo, ou seja, eu tenho robustez para afirmar que eu tive um resultado positivo e o N era suficiente para isso. No grupo de não cardíaca, o N necessário era 1559. A gente vê aqui nessa linha pontilhada vermelha. Ou seja, ele vai jogando os estudos aqui, tem a hora que ele passa da linha de monitoramento e a hora ele fica abaixo. Enfim, o que eu digo com essa análise? Que o N não foi suficiente para afirmar com robustez esse achado. Ou seja, isso eu não posso descartar a hipótese de falso negativo, tá? Então, com essas análises, eu tenho que. O que eu posso dizer é que a gente não encontrou resultado favorável no grupo de não cardíaca, mas eu ainda não posso descartar um falso negativo. Talvez eu aumentando o N, aumentando de alguma forma, modificando alguma outra coisa, possa ser que tenha resultado favorável, sim, tá? E outra coisa interessante da gente salientar aqui que no grupo da cardíaca, esse estudo Weltert, que é o estudo que tem maior peso, 29%, ele foi um estudo que fez ferro via oral. Então, mais uma vez, confirma essa hipótese que a gente estava formulando, que o ferro oral, sim, tem seu papel nesses pacientes, né? A gente vê que um estudo que tinha um maior peso aqui na população cardíaca foi feito com ferro via oral, tá? Algumas características que eu queria lembrar aqui dos estudos e da população. Então, a gente viu que a reposição de ferro ela é eficaz, sim, porque muitos pacientes têm anemia, têm deficiência de ferro sem anemia, e muitos vão desenvolver a anemia com deficiência de ferro no perioperatório. O mais legal de ver desse estudo que a gente fez, que a maioria dos ensaios clínicos, na verdade, todos os ensaios clínicos foram em países desenvolvidos. Ou seja, se eu fizer estudo em países subdesenvolvidos que tem uma carência nutricional maior, pode ser que eu ainda tenha o resultado mais favorável ainda. Outro aspecto legal de lembrar aqui é que a média de idade foi de 71 anos. Então, como o César sempre gosta de brincar, né? A gente nunca tem a lembrança de um idoso comendo churrasco, carne. A lembrança do idoso é sempre comendo uma sopa, né? Carboidrato. Então, tem uma tendência a ter uma ingestão mais baixa de ferro. E outro ponto interessante é lembrar que a gente fez cirurgia de grande porte, todos os estudos, né? Cirurgia que tinha uma maior resposta inflamatória, maior perda volêmica, não era cirurgia pequena, né? Então, o paciente tinha um sangramento maior. Inclusive, já tem alguns guidelines do Reino Unido que orienta a reposição de ferro se o paciente tiver uma deficiência de ferro, não for anêmico e tiver esperado um sangramento que tenha um HB mais uma perda de HB maior que 3, tá? Para lembrar, mais uma vez, que a gente está falando do cenário de cirurgia de grande porte, onde está esperado um sangramento maior. Então, só concluindo aqui, sempre ter esse cuidado de interpretar os dados, né? Qualquer estudo que você for analisar, nunca cair na armadilha de ler só a conclusão. O que a gente achou de mais interessante, lógico, tem um desfecho primário robusto, que ele diminui a transfusão no cenário de cirurgia de grande porte, mas fazendo as análises de subgrupo, esse desfecho foi mais favorável em pacientes de cirurgia cardíaca e que fizeram ferro endovenoso. O ferro via oral ainda é incerto, por todos os fatores que eu levantei ali, e merece alguns estudos a mais. Para tirar isso é um assunto novo, né? A gente não tem essa recomendação de prática de repor ferro em todos os pacientes, mas para ter essas recomendações futuras, seria interessante mais ensaios clínicos mais robustos, talvez multicêntricos,
para ter mais poder estatístico e ser desenhado para analisar esse tipo de população. Que é isso, pessoal. Obrigado. muito bom, Fábio. Muito interessante o estudo. Eu acho que é um tipo da coisa que vale a pena ler com cuidado e você mostrou umas nuances super interessantes sobre a questão da meta-análise, né? Eu sempre fui um sujeito bastante resistente à meta-análise com uma frase bastante simples, que logicamente não corresponde à realidade, mas era o que eu pensava antes de conhecer um pouco mais o assunto, que eu sempre dizia que meta-análise nunca trazia nada de novo. Mas traz, né? Traz por quê? Porque quando a gente lê os trabalhos, a gente não tem essa capacidade de juntá-los numa análise mais profunda. Posso ter conhecimento profundo da literatura, extenso da literatura, mas se eu não fizer uma análise muito bem feita, eu não consigo tirar conclusões bastante interessantes. Então, eu dou a mão palmatória que, de fato, uma meta-análise bem feita, ela traz dados novos. Mas eu vou bater na minha tecla de que eu sempre falei contra, mas eu falava contra na pós-graduação, porque eu acho que na pós-graduação, se você quer é um ambiente para você trazer coisas bem novas, né? Você criar linhas de pesquisa com meta-análise poderia não trazer grande benefício até para o programa de pós, mas para a literatura em si, eu acho que isso acrescenta muito. Eu gastei bastante interessante, queria ouvir o César aí, considerações dele a respeito desse assunto. Depois a gente tem uma série de perguntas aí para formular e até interagir. Acho que dá para interagir com o público também, né? Não sei se eles podem colocar perguntas no chat aí. Pessoal, boa noite. Primeiramente, né, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Conheço o Luiz aí de outros carnavais, tive a felicidade de dividir, né, de participar de mesmas mesas que ele, né, então é um grande prazer. E principalmente pelo Fábio aí, que foi o pai, né, embora a gente tenha feito esse trabalho juntos, e foi ele quem teve essa ideia a respeito desse tema. Então, para começar aqui, né, eu vou provocar tanto o Fábio como o Luiz aqui no seguinte sentido, né? Obviamente, né, que a gente acaba participando muito das questões aí de PBM, né? Hoje nós anestesistas somos entusiastas do tema, né? Mas aqui a questão da anemia, né? Ela chama a atenção e a provocação que eu faço aqui para vocês é a seguinte, né? Normalmente a gente tem um contato com um paciente muito curto, né? Muitas vezes um período muito curto antes da cirurgia, isso quando os pacientes passam em avaliação pré-anestésica, né? Então, embora a gente estude muito sobre o PBM, a gente fale da importância da anemia, todo o impacto, toda a repercussão que ela tem em termos de desfecho, na prática a gente tem muito pouco tempo para lidar com esse tipo de paciente, salvo situações excepcionais. Então, a pergunta que eu faço aqui para provocar, né, todos aí, é o seguinte: a questão da anemia, ela deveria ser uma preocupação mais nossa ou do cirurgião que tem tempo, né, para cuidar desse paciente? Justamente. Acho que esse é um ponto de vista bastante interessante por causa da logística, né? A nossa logística é complicada, mas pelo trabalho que vocês fizeram aí e chegaram a umas conclusões interessantes, tem uma pergunta aqui na tela, que é justamente aqui, uma pergunta do Carlos Escobar Vasques, que ele diz o seguinte: pelo que entendi, o ideal seria repor ferro em todos os pacientes, anêmicos ou não. Eu acho que ele entendeu correto e eu tive essa impressão também. Mas as meta-análises também podem ter uma tendência em buscar ferramentas de análise estatística para provar nossas hipóteses. O que acham? Mas as meta-análises também podem ter uma tendência em buscar ferramentas de análise estatística para provar nossas hipóteses? O que acha? Tem alguma uma resposta, Fábio?
É, então, o paciente anêmico, no meu ponto de vista, ele deve ser corrigido a anemia antes, né? Porque esse paciente ele pode ter outras anemias de doença crônica, enfim, que não vão responder ao ferro. Eu tô falando assim, na minha concepção, eu acho que o paciente não anêmico, ele vai ter uma resposta melhor, porque assim, ele tem basicamente duas alternativas. Ou ele tem deficiência de ferro e não é anêmico, ou ele vai desenvolver uma deficiência de ferro durante o perioperatório porque ele vai perder sangue. Ponto. Ele tem essas duas alternativas, e qualquer uma delas ele vai responder bem ao ferro. Agora, no paciente anêmico, eu acho que o ferro, ele vai depender do tipo de anemia que ele tiver. Lógico que a maioria deles vão responder bem ao ferro, porque a maioria deles vão ser vão ter ferropriva, né? Mas eu acho que não é a solução dos pacientes anêmicos fazer o ferro. Eu acho que a solução é em ter o acompanhamento, como a gente falou, sempre a gente tem essa dificuldade, porque acho, já encontra muitas vezes o paciente na semana da cirurgia, mas é ter conscientização de todo o perioperatório, não só do anestesista, do cirurgião, inclusive, do clínico que está acompanhando o paciente, do hematologista, né, do intensivista, emergencista, enfim. Acho que é nessa linha. Agora, sobre a outra questão da meta-análise, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Se ele conseguir depois explicar melhor. Eu também não consegui entender direito, mas as meta-análises também podem ter uma tendência em buscar ferramentas de análise estatística para provar nossas hipóteses, quer dizer, ou seja, eu acho que o que ele quis dizer é que será que as meta-análises não, não estão preparadas para, logicamente, ajudar, ou às vezes até criar um viés para que as coisas sejam interpretadas ao nosso modo? Eu acredito que não, acho que as ferramentas estão aí, elas podem ser utilizadas e logicamente, a gente não consegue mudar o resultado da ferramenta. A ferramenta, ela aparece, ela está disponível, uma vez usada, ela vai te dar uma diretriz, um resultado, que eu acho que é mais ou Essa, menos isso. são várias coisas que às vezes você tem que olhar, né? O peso de cada. Tem muita meta-análise que você vai ver o desfecho. O peso é 99% um estudo. Os outros três têm peso de 0,1. Então, esses detalhes que você tem que ficar atento, que às vezes sim pode ser uma armadilha, né? Às vezes é uma meta-análise mal conduzida, assim, que tende a afirmar a reforçar um resultado positivo que muitas vezes você fica na dúvida, né? Eu acho Um que outro não aspecto dá para também que acho que fazer vale a pena. meta-análise de qualquer coisa, né? Não dá para fazer meta-análise de qualquer coisa. Tem coisas que não É, tem material suficiente para você reunir para interpretar bem. Quer dizer, é, falta alguma coisa. Então não dá para você, vou interpretar só com o que tem e tá bom. Pode é, ser que aquela interpretação seja errônea, né? Ou isso, errada. é, Agora tem um outro O que você acha, aspecto também César? que a gente pode destacar aí, que é interessante. Eu acho que eu entendi qual o porquê que ele entrou nessa discussão. Foi o fato de ter do Fábio, né, a gente ter feito aí, no caso, usado uma ferramenta estatística para mostrar qual é a importância do tempo necessário para você usar o ferro, né? Mostrou que quanto mais dias repondo o ferro, quanto maior a antecedência, menor você acabava reduzindo o risco, né, desses pacientes terem complicações. Então, lógico que nós que somos da área de biológica, a gente tende, né, isso não é só uma visão nossa, mas toda ferramenta estatística ela pode ser distorcida, os números podem ser distorcidos para dizer o que você deseja, isso de fato pode acontecer. Mas o que eu queria destacar aqui no nosso artigo, ele mostra um ponto diferente. Ele mostra que essa ferramenta estatística mostrou uma redução ali no odds ratio que é compatível com a fisiologia. Então, a gente viu o seguinte, né? Ó, se essa ferramenta estatística, né, que o Fábio utilizou, ela mostrou é, basicamente o seguinte: se você tivesse feito o tratamento de ferro no tempo previsto, no tempo recomendado, você teria uma redução
né? Então, eu acho interessante que, nesse caso, a ferramenta estatística, ela veio realmente ao encontro daquilo que a gente entende na fisiologia. Então, acho muito elegante ver esse casamento entre um conceito fisiológico e um conceito matemático, provando que ambos estão corretos. Muitas vezes o risco é você sair fazendo análise sem nenhuma base, né, fisiológica, igual o César falou, só por fazer análise. E muitas vezes você vai achar resultado que você não vai conseguir nem explicar. Então, tem que ter uma coerência, né? Você tem que ter uma dúvida, uma coerência de pensar, putz, esses pacientes com ferro vioral, ele precisa de um dia, de terapia maior de reposição de ferro e pensar nesse tempo de reposição. E com isso você faz uma análise para ver se os dias influenciam no desfecho, né? Eu não saio fazendo meta-regressão para todos os desfechos que eu tive. Eu fiz para ver esse ferro vioral, se os dias de tratamento têm relação com a terapia, porque a gente já viu que a fisiologia é da epsidina, que depende de um tratamento mais prolongado, enfim. Acho que é nessa linha. Olhando a ideia depois dela feita, né, dela colocada no papel e incrementada e discutida, parece uma coisa simples, mas é uma ideia, É, eu acho que muito interessante, muito brilhante. Por quê? Porque se a gente imaginar que todos os pacientes que vão perder muito sangue no intraoperatório vão ficar anêmicos depois também, sim, logicamente eles vão ficar com anemia ferropriva, porque eles vão perder uma quantidade de ferro que não é pequena, vale a pena, logicamente, fazer talvez a profilaxia. E justamente por quê? Porque um paciente anêmico no pós-operatório vai ter muito mais dificuldade para se recuperar. Então, o anêmico entrando numa cirurgia já parece uma atrocidade. Mas para que deixar um paciente ficar anêmico numa cirurgia? Quer dizer, já que o é. recurso transfusão não é a melhor ideia, o recurso, talvez, reposição de ferro, seja uma brilhante ideia. E aí isso pode, logicamente, ter uma série de outros impactos que poderiam ser testados. Tem uma Isso, pergunta no exatamente. chat, não Que a é? gente não conseguiu testar porque, às vezes, como a gente analisou vários subgrupos, não tinha esse determinado desfecho, né? E, por Sim. exemplo, qualidade de recuperação, né, tempo de alta hospitalar, enfim, vários outros desfechos que a gente não conseguiu analisar. Mas eu concordo Bom, também. tem uma pergunta aqui que e com relação às anemias não ferroprivas, como lidar? Então, isso eu acho que é um tema bem complexo, assim, né? Esse anemia. Eu não sei quem estava comentando, e muitas vezes até na aula para hematologista, às vezes tem uma discussão que eles mesmos, né, têm essa dificuldade de como tratar, como fazer o diagnóstico, né? Então, eu acho que isso é a importância de sempre ter a multidisciplinaridade envolvida. A gente tem que saber que a mais comum é a ferropriva, mas como eu vou tratar todas as anemias, eu tenho que ter um pouco de humildade, eu acho, do meu ponto de vista, e saber que não é a nossa especialidade, né? Saber que a gente tem que, às vezes, pedir ajuda para o especialista. Eu não sei o que o César pensa, mas aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente tem o nosso ambulatório de pré-anestesia, com esse lance do PBM. Os hematologistas, que antigamente eram quase nossos opositores, eles ficaram nossos amigos. E aí eles quiseram participar do nosso ambulatório. E eu, como sou relativamente inclusivo, falei, sejam bem-vindos. E eu achei que eles não iam ficar 2 meses. Mas, olha, foi uma experiência fantástica. Eles vieram, eles são super proativos, eles não atrapalham em nada o nosso ambulatório, só ajudam. E estão ali no dia a dia que a gente pode discutir todas essas nuances e em alto nível. Então ficou muito legal. Eu achei que foi, assim, no começo eu era um pouco resistente, apesar de ser inclusivo, mas gostei deles estarem lá. Eles estão nos ajudando para valer e a gente está aprendendo muita coisa e trocando muita figurinha, muita ideia, muita coisa que pode florescer. E eu acho que é bastante interessante esse tipo de relação. Estando lá no nosso ambulatório, eles não vão todos os dias, não.
mas eles vão 3 vezes por semana. Então, dos 5 dias que a gente funciona, 3 dias eles estão lá. Então, acaba sendo muito interessante e a gente consegue fazer algumas coisas legais. O que eu vejo, Luiz, assim, a respeito, né, e assim não vou dizer o defeito, eu diria que nós somos produto do meio, mas o anestesista, ele tende a ser absurdamente objetivo e pragmático, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pergunta, né? Assim, então, anemia ferropriva, então reposição de ferro. E as outras anemias, o que fazer? Gente, nós estamos entrando em outro mundo que tem várias causas de anemia, vários tratamentos, né? Então é difícil você estabelecer uma regra, né, dentro de uma especialidade inteira, praticamente, né? Então, a clínica continua sendo soberana e, de fato, você precisa ter isso que o Fábio falou, dessa questão multidisciplinar. E aí, puxando o gancho, né, para esse nosso pragmatismo, a gente tem que tomar muito cuidado também com outras conclusões, né, como estava sendo discutido anteriormente. Então a gente dá ferro para todo mundo que vai ser operado? Calma, né? Medicina não existe nem nunca, nem sempre, né? A gente está falando aí cirurgias de grande porte, que tem potencial de sangramento e etc. A gente está discutindo basicamente isso, porque o que eu cansei de falar em muitas aulas que eu dei a respeito de riscos transfusionais, etc., né? Outra coisa que se discute muito, a questão do gatilho transfusional, né? Eu sempre costumo dizer, né? O que será que é o melhor, né? Estratégia restritiva ou estratégia liberal de transfusão? Na verdade, se eu puder não transfundir, eu acho que é a melhor terapêutica, né? Porque senão a gente entra naquela discussão. O que é melhor, né? Quimioterapia ou radioterapia? Eu posso escolher não ter câncer, né? Eu acho que é melhor do que discutir a respeito dessas estratégias, entendeu? E aí o que a gente está discutindo aqui é justamente isso, né? O PBM veio justamente para ajudar nesse sentido, né? Que estratégias eu posso lançar a mão para reduzir o risco de transfusão, que é, na verdade, embora ela tenha benefícios, ela tem uma série de malefícios, né? Então é o que eu coloco na aula lá, que eu inclusive mostrei, né, Luiz, aquela aula que tem o duas caras, né? Transfusão é isso, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu não posso decidir se eu transfundo ou não na base do cara ou coroa. E para a gente não chegar nisso, vamos preparar o paciente de maneira adequada, né? E o que eu vejo nessa questão da anemia, a dificuldade, eu não sei o que vocês acham a respeito disso, é a questão da logística e da viabilidade. Então a gente fica falando aqui, bom, então a reposição de ferro endovenosa ela é mais eficaz. Tá, ok. Mas nesse Brasilzão, né? Como que a gente faz isso, né? Tudo bem que sulfato ferroso você encontra no posto de saúde, mas aí a gente cai naquele outro problema do tempo hábil da avaliação pré-anestésica. Então, uma coisa que eu acho que é interessante discutir é isso, né? A questão logística e a viabilidade de fazer um tratamento que é simples, né, muitas vezes, e que ele faz diferença em termos de transfusão. Isso que eu acho que é uma coisa interessante para a gente discutir. O que vocês acham? Eu acho perfeito, eu acho que você pegou o ponto-chave aí dessa questão, que é justamente uma coisa que eu vinha pensando enquanto o Fábio falava, que é essa questão logística mesmo, o que fazer e como fazer, né? Por exemplo, a gente tem várias possibilidades de reposição de ferro no mercado nos dias atuais. Mas do ponto de vista econômico e do ponto de e o que seria viável, né? Também pela logística, é fazer nos pacientes, porque é para não cair naquela banalizar o método, né? Chega aqui, o pré-anestésico é ferro. Certo? Assim, como acontecia em alguns locais onde eu visitei, que se fazia vitamina C em todo mundo que ia para a cirurgia porque ajudava na imunidade. Então, entrou na sala, uma ampola de vitamina C. Mas, assim, lógico que não é para banalizar, é para você fazer em casos específicos, selecionados, e o trabalho mostra bem isso. É para cirurgias de grande porte e tudo mais. Não é banalizar o ferro para todo mundo, porque ele também não é inócuo, né? Então tem, logicamente, suas boas indicações. Mas eu acho que o ponto-chave mesmo é a discussão dessa logística, o que fazer, como fazer, e, logicamente, como operacionalizar, né, esse tipo de situação nos grandes hospitais ou nos hospitais que atendem pacientes do tipo que vocês analisaram aí. Não sei se o Fábio É, tem alguma. então, a gente, no primeiro momento, a gente estava olhando os estudos e achou que ia ser uma coisa fácil de fazer, né? Repor o ferro assim. Aí a gente começou a ver
tem um estudo que chama Prevent, que a gente acabou não incluindo porque algumas vezes ele iniciou a reposição de ferro no intra ou no pós, então a gente só adicionou que tinha iniciado no pré. Mas enfim, esse estudo ele recrutou 500 pacientes em cirurgia cardíaca e ele demorou mais de 10 anos para recrutar esses pacientes. Então a gente vê que talvez não é uma coisa tão simples assim, né? Realmente tem uma dificuldade. Uma saída que eu vejo tem um estudo que a gente incluiu que chama Friedman. Ele fez o ferro em uma dose, que é o ferro endovenoso. Esqueci o nome agora, mas ele é 1.000 miligramas. Ele faz uma dose única, não é igual ao Noripurum, que tem que fazer mais doses. E ele fez de 72 a 24 horas antes. Ainda viu que tem mais benefício na análise dele de subgrupo em fazer entre 24 e 48 horas, ou seja, 1 a 2 dias antes. Aí eu acho que talvez seja mais viável, né? O paciente, muitas vezes, por exemplo, a cirurgia cardíaca, ele já vai internar um dia antes, e nesse caso você faria uma dose única desse tipo de ferro. Mas, assim, também é achismo, né? Não sei se teria que ter mais estudos para ver se essa dose única é eficaz e tal. Mas, Eu tenho a impressão que isso vale a pena testar, né? Mesmo que é, não seja um trabalho inédito, ele pode isso. ser reforçar um pouco mais uma meta-análise futura, se a gente puder É. fazer isso em algum serviço que E tenha volume. o legal seria fazer em vários centros, né? Multicêntrico. Sim. Igual acho que o Daniel mandou aí, que ele deu a sugestão de fazer um estudo randomizado multicêntrico, né? Eu acho que essa talvez seja a saída, porque o estudo Prevent demorou 10 anos, quando você pega vários centros, consegue, né, talvez ter um N mais rápido e fazer de uma forma mais rápida. Tem um trabalho na literatura bastante interessante que eu sempre cito de forma negativa. É um trabalho feito por um papa do PBM, onde ele administra para a cirurgia cardíaca, no pré-operatório, um coquetel, que é uma das perguntas que está aí no chat, feita pelo Carlos Vasques, que é em relação à vitamina B12 e folato, seria interessante também repor? O que vocês acham? Antes de passar para a resposta, tem um trabalho feito que acho publicado no JAMA mesmo, que é um trabalho onde o sujeito, para cirurgia cardíaca, eles fazem um coquetel no pré-operatório. E aí eles usam eritropoetina, ácido fólico, vitamina B12 e ferro e tudo mais. Então, você fica com a sensação, pelo trabalho e pelo resultado, que é uma fórmula milagrosa que vai dar certo. Eu acho que foi um resultado mais ou menos esperado, porque ao fim. Ele travou, né? É. Bom, acho que enquanto o Luiz não volta aí que ele travou, sobre essa pergunta, a questão de acrescentar o ácido fólico, ele tem um aspecto importante, né? Assim, não que isso seja uma receita de bolo, vamos dizer assim, é que o processo de eritrogênese, ele depende não só de ferro, né? Ele depende também, né, de ácido fólico, né? Então, isso realmente, ele funciona aí, né? Vitamina B, ácido fólico, todos esses outros agentes, eles também são importantes na aceleração da eritrogênese. Então, nesse sentido, se a gente pensar no tratamento específico da anemia, isso ajudaria, tá? Mas esse tipo de estratégia, ela acaba sendo reservada a outras situações que não se aplicam ao caso do paciente não anêmico, tá? Então, esse tipo de estratégia, ela é muito válida, por exemplo, quando se utiliza outra estratégia para evitar para reduzir o risco de transfusão, quando, Enquanto por eu exemplo, você posso. faz uma pré-doação autóloga, tá? Então, o paciente vai lá, retira sangue e você precisa evitar que essa pré-doação, né, autóloga leve anemia, então você repõe ferro e ácido fólico, vitamina B, etc.
né? Então, isso são circunstâncias específicas, né, que não devem ser confundidas com o tratamento, né, reposição do ferro do paciente não anêmico. Luiz, você deu uma travada aí, eu só estava respondendo para o pessoal a É, respeito eu cheguei a cair do aqui, que a papel desses internet outros caiu. elementos na eritrogênese, né? Que, não, portanto, não se Sim, aplicaria, né? Você não vai começar a dar vitamina B para todo mundo, ácido fólico para todo mundo, né? A gente está falando isso do paciente anêmico é uma coisa e do paciente não anêmico é outra conversa. Mas continua, por favor. exato. Exatamente, não, acho que eu estava discutindo esse trabalho que foi publicado, que eu achei o fim da picada, né, como foi proposto como uma fórmula milagrosa, onde o sujeito administra eritropoetina. Quer dizer, talvez alguma dessas coisas que ele administrou, como ele administrou muita coisa, talvez alguma tenha algum impacto mais imediato que possa ajudar, como o ferro, por exemplo. Mas, por exemplo, a eritropoetina, na véspera da cirurgia, o impacto para mim é zero, mas o sujeito que é um papa do PBM aí no mundo, publicou um artigo numa revista de altíssimo impacto. Então, você lê, você fica com a sensação que aquilo possa ser uma fórmula mágica. A gente tem que tomar cuidado também com o que lê. Porque quando a gente conhece o assunto, a gente fica um pouquinho mais crítico, né, com relação o que a gente lê. Como eu vou estudar um assunto que eu não tenho muita vivência, eu acabo acreditando naquilo que está na literatura, porque é o melhor que possa ter para eu estudar, já que eu não tenho outra fonte. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com tudo isso. Por quê? Porque nem tudo é absoluta verdade, tá certo? E Eu, aí, tem você um já outro respondeu a detalhe questão que... do folato aí, né? Do ácido fólico e tudo Isso, mais. e aí, quando entra na questão da Deixa eu ver se tem eritropoetina, a alguém gente entra em mais. outro mundo ainda, né? Porque aí tem outros aspectos aí a serem discutidos, né? Porque a eritropoetina também não pode ser usada à torta à direita, assim, né? Você tem que Sim. usar eritropoetina em outras situações específicas, né? Então, vamos começar do mais fácil para o mais difícil, né? Então, que tal a gente começar dando ferro, por exemplo, para tratar uma anemia, né? Então, acho que é por aí mesmo, Luiz. Legal. Eu gostei muito da explanação feita pelo Fábio, né? E o trabalho, eu acho que ele foi no ponto correto. E eu acho que hoje eu fico bastante motivado a ler meta-análise bem feita, né? Eu gostei da maneira como você explanou. Quer dizer, se eu fosse ler só o trabalho na revista, talvez eu chegasse e fizesse como a maioria, vou ler as conclusões, né? Mas como É, você apresentou de maneira muito legal, eu acho que abriu, acho que foi para todo mundo que assistiu a sua apresentação, abriu aí a visão, o olhar para a gente tentar entender mais profundamente uma ferramenta que é fantástica, né? Que a gente às vezes é, não aprecia porque não conhece profundamente. Eu acho que foi muito salutar esse tipo de apresentação, mostrou como foi feito. Eu acho que dá um substrato bastante interessante para a gente entender essas coisas. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui no chat. O Sérgio Zuazo, que ele está dizendo que parabéns pela discussão, ele gostou muito, mas se vocês têm alguma linha de atuação em PBM, em pediatria, experiência de vocês com relação a pacientes pediátricos, se vocês têm alguma abordagem especial com esse tipo de paciente. Provavelmente porque ele trabalha em pediatria, então ele tem essa curiosidade. Ou Fábio, ou... bom, assim, a gente não achou nenhum estudo em pediatria. É sempre mais difícil, né, achar alguma coisa em pediatria e a gente não achou nenhum, né, nessa questão da reposição de ferro no cenário pediátrico. Mas na questão do PBM, eu acho que aí são os três pilares, né, que também são usados nos adultos da mesma forma, de evitar operar o paciente com anemia, cirurgias minimamente invasivas. Assim, eu não vejo nada em especial para a pediatria que seja diferente do adulto, tá? Não sei o que o César acha. Isso daqui eu vou até
compartilhar com vocês, parece uma discussão que eu tenho com a minha esposa, né? Logicamente, vocês não sabem disso, a minha esposa, ela é intensivista pediátrica, tá? E uma queixa que ela tem a respeito do universo da pediatria, que ela fala em vários contextos, né? Desde o choque até outras coisas mais banais, ela costuma dizer que a maioria dos estudos começam em adultos e depois acaba indo para a pediatria, né? Então, o que eu vejo é que a questão do PBM, ela acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Ela começa com uma força muito maior nos adultos e depois ela acaba sendo adaptada, né, para as crianças, né, no universo pediátrico. Daí, logicamente, as peculiaridades da criança acabam aflorando e aí acabam mudando algumas coisas. Mas, assim, em relação ao PBM, né, nós não fazemos nada específico, nada de diferente, né? Talvez o Luiz tenha até uma experiência melhor do que a gente para contar, porque vocês não sabem, né? Mas antes aqui a gente estava nos bastidores e a gente estava batendo papo justamente sobre questões, né? O Luiz estava dando um caso aí de um caso oncológico de criança que eles toleraram um nível de anemia que muitos centros eles transfundiriam e aí eles acabaram não transfundindo. Mas aí eu deixo, não vou ficar dando spoiler, eu deixo para o Luiz aí essa história aí. O Sérgio foi quem escreveu esse artigo aí, Ah, ele que tá. foi atrás e levantou esse caso e acabou escrevendo. Mas é bem isso mesmo. Em criança, como os limites são, teoricamente, têm que ser mais respeitados, né? Porque eles, logicamente, eles não têm o desejo próprio e nem sempre o desejo do pai é o que a lei permite, e a gente acaba muitas vezes fazendo até mais transfusão por causa dessa preocupação de que a anemia profunda poderia trazer algum impacto muito negativo. Isso a gente vê muito na cirurgia cardíaca pediátrica, né? Agora, nas outras questões, o Sérgio sabe muito bem, ele escreveu esse caso, mas como o mundo é polarizado, né, com essa questão. A questão do sangue é uma questão que polariza muito a discussão, porque várias outras situações médicas são semelhantes, mas elas não causam tanta discussão quanto o sangue. E eu sempre falo que o sangue causa mais polêmica, porque talvez tenha razões aí religiosas, bíblicas, questão do tipo, o paciente que precisa de sangue, muitas vezes ele morre perto da gente, e o outro, né, que recusa algum outro tipo de tratamento, muitas vezes vai morrer longe, né? Quem recusa quimioterapia, quem recusa radioterapia, quem recusa isso, às vezes não morre perto, e isso causa um impacto maior quem está cuidando do paciente. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora é agora. E eu queria deixar aí o Fábio e o César fazer as considerações finais, antes que alguém possa eventualmente fazer alguma pergunta que ainda possa ser compartilhada aqui, para a gente partir para o final da reunião, que a gente já está batendo no tempo. Então, acho que o Fábio e o César podem fazer as considerações finais. Bom, queria agradecer, né, o convite mais uma vez e foi um papo bem gostoso, né? A gente conseguiu discutir bastante coisa. Agradecer também à Revista Brasileira, né, pela confiança e tudo. Foi bem legal, assim, como a forma como a gente conduziu tudo. E muito obrigado. Deixar o César também fazer os agradecimentos. Agradeço também, um grande prazer. Luiz, em breve nos encontraremos nos Copas por aí, né? Não esperava ver você online aqui. Agradecer também ao convite que a Liana fez, a toda a sociedade brasileira, e sempre podem contar com a gente, estamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Bom, quem agradece é a revista, né, brasileira de anestesiologia, Bijan, Brazilian Journal Anesthesia, Anesthesiology, que, logicamente, pelo fato de vocês prestigiarem a revista, mandarem um trabalho relevante para a publicação, e é tão relevante que ele foi publicado. Então, assim, obrigado por vocês, pela disponibilidade, por compartilhar aí o conhecimento logicamente, por esse bate-papo agradável, que eu acho que foi bastante interessante.
Eu, sinceramente, para mim foi muito legal ver essa análise mais profunda da, da meta-análise. Eu acho que foi bem legal. Eu que sou meio crítico com relação a isso, mas eu tive um olhar diferente aí depois do que o Fábio mostrou. Eu acho que daqui para frente eu vou olhar com um olhar diferente essa questão e até entender qual meta-análise foi bem feita, qual merece a minha consideração. E acho que os leitores, o pessoal da audiência, né, quem esteve aqui conosco nessa reunião, pude aprender bastante. É um assunto bastante interessante. Eu acho que não só a questão do conhecimento, mas acho que esse tipo de reunião suscitou vontade de pesquisar um tema que é bastante interessante. Tenho a impressão que tem muita opção de se fazer pesquisa simples, relevante, nesse tipo de tema, na maior parte dos hospitais do Brasil. Então, acho que queria agradecer vocês, agradecer a Liana pelo convite, agradecer os ouvintes e boa noite. E a gente se vê em breve aí. Então, vou encerrar essa reunião e a gente se vê em breve. E aproveitem agora, já que todo mundo viu a aula do Fábio, lê o trabalho agora com outro olhar. Está lá na Bijan, é só acessar e ler. Tá certo? Obrigado, Fábio. Obrigado, Muito César. obrigado. Obrigado, pessoal. E boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado.